Bem-vindos e bem-vindas a mais um S Metal Entrevista. Eu sou a Gabriela Guedes, jornalista aqui do S Metal, e hoje a gente está aqui com o Gério Camilo, um grande artista aqui do Brasil, que atuou, por exemplo, aí em filmes como Bicho de Sete Cabeças, Cidade de Deus, grandes obras do cinema brasileiro. E além disso, ele também é cantor, né? Um multiartista que a gente costuma falar. E bom, Gério, obrigada por estar aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que feliz de estar aqui com o cinema. Legal. Já vim com teatro, já vim com música. Maravilha. E agora poder chegar com o cinema e bater um papo com a comunidade. Muito bom, seja bem-vindo mais uma vez em Sorocaba, Obrigado. né? Que já esteve aqui outras vezes. Espero que goste dessa nova passada por aqui. E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com o Gério, então, sobre a história de vida dele, a relação dele com a arte, entender um pouco da importância também do Cine Esse Metal, que é um projeto que o sindicato realiza aqui quinzenalmente no sindicato para promover aí o acesso ao cinema nacional. E aí, bom, antes da gente começar as perguntas, queria lembrar você que está nos assistindo a deixar seu like aqui nesse vídeo, a compartilhar, ativar o sininho também para receber notificações de quando a gente publicar novos conteúdos aqui no nosso canal no YouTube. Bom, então vamos começar, Gério. Eu queria que você me contasse de início, assim, como que foi um pouco, assim, tua infância, adolescência ali em Fortaleza e em que momento que a arte e a cultura, ela atravessa a sua vida e que você decide tomar isso como uma profissão, né, um objetivo de vida, assim? Olha, eu acho que a arte em mim, ela nasce muito espontânea nessa infância, nessa primeira infância, não elaborada e não consumida, no sentido de uma família que ia ao teatro, que frequentava salas de espetáculos e tal. Essa formação não existia ainda, mas já existia dentro da cultura popular a representatividade de um povo do qual eu era inserido, de um meio de onde eu vinha, né? E aí, então, tudo me atravessava, desde passar na Praça José de Alencar, no centro da cidade, quando criança, e ver cantadores, artistas circenses, repentistas. Eu acho que todas essas referências populares, de alguma maneira, me atravessaram mais do que a arte burguesa consumida dentro de salas fechadas, né? Perfeito. Naquele primeiro momento, o que foi muito bom para a minha formação, Claro. porque me deixou muito antenado com uma arte que é representativa. Perfeito. Ligado ao povo diretamente, né? Exato. E as suas diversidades e as suas diferenças dentro desse meio social, assim, né? De consumo, digamos assim, do que é produzido como cultura no país. Então, essas pequenas referências já me atravessavam, populares, desde a infância, até eu começar a também fazer um trabalho de militância dentro do movimento estudantil de Fortaleza e junto com Na universidade, isso? Não. Na escola mesmo, no secundarismo. Eu sempre muito criancinha, Olha mas só, muito já novinho. aquilo que diz queima etapa, né? E esse daí queimou Sei, etapas. Sempre Legal. ouvia isso. Tinha umas reuniões que sempre tinham jovenzinhos maiores, eu aparecia assim, os caras olhavam, o que esse moleque tá fazendo aqui? Que legal. Indignado desde cedo já, né? Pois Já, é, tá e certo. interativo. E aí Então, eu já me interessava muito por essa militância social dentro das comunidades eclesiais de base, da Pastoral de Juventude do Meio Popular, Legal. que fazia parte da teologia da libertação desse movimento, que muito fortalecido nos anos 80, quer dizer, nos anos 70, 80 ali. Sim. E, paralelo a isso, o movimento estudantil. Então, esses lugares também de interação social ainda bem, eram lugares de muita fomentação cultural. Sim. Então, eu me sentia muito à vontade já para começar a desenvolver minha potência dentro da poesia, da palavra, que isso também já veio desde criança, a também começar a dar oficina de teatro. Legal. E interagindo com isso até eu começar de fato a me formar, sentir a necessidade aí de aprofundamento para encontrar uma profissão Tá diante certo. disso, e não só uma interação social, mas fazer Certo. disso
o meu meio de vida. O ofício mesmo. O meu ofício. Aí eu fui estudar no Teatro José de Alencar, em Fortaleza. Tá. Comecei teatro lá. E lá me caiu o programa da EAD, que é a Escola de Arte Dramática, da USP. Da ECA, da Escola de Comunicações e tal. E eu falei, é para lá que eu vou. Muito interessante, né? E aí, com essa sua experiência inicial ali em Fortaleza, dá para dizer que você aprendeu a utilizar a arte e a cultura como um meio de lutar, digamos assim? Sim. De reivindicação, né? Acho que dá para citar um exemplo, por exemplo, você falou do movimento estudantil, me remete muito, por exemplo, ao CPC da UNE, né? Que foi ali um instrumento do movimento estudantil anterior, né? Esse período, claro. Mas que relegou aí um certo legado, assim, né? Mas a minha militância política dentro do movimento estudantil, quanto artista, até quase não existiu. Aconteceu mais na teologia da libertação. Tá. Mas no movimento na pastoral estudantil, mesmo, né? eu era tão estudante ali que a minha causa pela educação, Sim. por umas questões muito básicas e diretas dessa atitude política me deixava... Então, a arte... Eu não me considero um militante da arte, assim, o que usa a arte para militar. Perfeito. Não, é claro que a minha arte vai refletir isso e meus posição, pensamentos né, de alguma políticos vão estar presentes nela, mas eu não uso ela como... É estranho dizer isso, porque pode ser que eu use também, mas, não, quer dizer, essa não é a questão, não é a grande questão. Tá certo, perfeito. E aí me conta, então, um pouco como é que foi essa sua chegada em São Paulo, essa vivência ali dentro da USP, a entrada no meio artístico aqui no estado. Foi interessante? Como é que foi? Você passou por alguma dificuldade ou foi tranquilo? Todas. Me conte um pouco sobre isso. Várias dificuldades. Primeiro, a de ser uma pessoa de fora, né? De chegar numa outra cidade, de ter que ser recebido por essa cidade. Sim. E ter que se virar dentro da cidade. E São que Paulo não é uma cidade fácil, não né? é uma cidade fácil, a gente sabe. Sim. Tem que ter uma casca, né? Que a gente vai criando para estar aqui. Mas São Paulo é a cidade que me deu, ao mesmo tempo, me deu esse espaço, me recebeu. Com os meus, também, claro, com as minhas vitórias, né? Eu passei por um processo seletivo para estar aqui. Eu sabia que eu estava entrando dentro de uma universidade pública e gratuita, então, que aquilo era um direito meu, aquilo não era uma esmola ou uma concessão, não, aquilo era uma ocupação de direito. E então essa minha consciência política me ajudou muito a eu ter clareza um pouco sobre os meus passos artísticos. Certo. Então, nesse sentido, é o contrário. Eu acho que o militante ajuda mais a arte do que a arte ao militante. Perfeito. Muito bom. Então, me deu bastante essa consciência. E eu, como passei 4 anos morando no CRUSP, Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo, então eu fiquei 4 anos, digamos assim, sendo gestado. Tá certo. O que me ajudou a ter menos traumas do que já chegar e já cair na cidade e tal. Sei. E a USP ali na cidade universitária que você ficou, né? Que é mais afastado da cidade também, não tá naquele caos do centro. Então, meu quintal e meu jardim era a Praça do Relógio, o campus universitário. Então, nem parecia que eu estava em São Paulo, assim, né? Sim. Interessante. Esse início foi interessante, com toda a problemática de ser nordestino, de sofrer os preconceitos, de ter que ficar se afirmando o tempo inteiro. A xenofobia, infelizmente, é ainda muito atual, né? Passar até pela hoje. xenofobia, tudo isso. Vou te perguntar agora sobre também sua atuação como intérprete, né? Cantora aí de grandes músicos também da cultura popular brasileira, da música popular brasileira, e cearenses também. E aí seu relato me lembrou muito uma música do Belchior que chama Fotografia 3x4, né? Que é justamente essa história do nordestino que vem para São Paulo e vive todas as situações que são absurdas, né? Eu me lembro muito bem do dia em que cheguei. Cantei essa música maravilhosa. no show, inclusive. Essa música é maravilhosa e retrata um cenário
que muitos, né, viveram. A Sorocaba também é uma cidade também que foi muito construída por nordestinos, né, não à toa metalúrgicos também, até hoje, ou são nordestinos ou filhos de nordestinos, né, então é uma realidade que segue atual, infelizmente, né, mas que bom que, no teu caso, a universidade, de alguma forma, abriu uma porta um pouco mais generosa, digamos assim. Democrática. Democrática, certo, né? No que deve ser. Por isso que é fundamental, né? Ter uma universidade aí para todo mundo, né? Bom, Gério, mas aí eu queria abordar isso contigo, assim, sobre esse teu lado como intérprete, cantor, né? Por quê? Por que escolher cantores, músicos conterrâneos? Qual que é essa sua relação com esses músicos? Primeiro pela referência, que são as primeiras músicas que eu gostava de escutar, né? Então, isso é muito forte. Segundo, pela referência da proximidade da música, mas da poética, acima de tudo, porque são músicos compositores, construtores de uma linguagem musical que marca uma época, tanto que até hoje elas são sucessos e são reconhecidas e tal, até esse comprometimento com a poética mesmo, um tipo de construção, porque eu me considero, acima de tudo, um poeta desde de criança. A minha relação com a arte se dá muito pela poesia. Cada vez que eu me vejo dentro de um esquema que não tenha uma poética, ou audiovisual, ou musical, ou melódica, ou visual, ou corporal, eu tenho menos interesse nisso. Tá certo. E isso pode ir para qualquer gênero, isso pode ir para a comédia, isso pode ir para o drama, isso pode ir para a tragédia, né, para a ópera, para qualquer dessas vertentes, que eu acho tudo maravilhoso, né? A questão é não ter o cerceamento. E aí a minha curiosidade por essa multiplicidade de linguagens vai por uma única coisa, que é a poesia. Então, entendi. Que se critério, digamos assim, um né? critério, exatamente. Maravilha. Gostei agora da sua conclusão, me ajudou aqui, né? Legal. Muito bom. Bom, mas aí, assim, mudando de assunto um pouco, para a gente falar um pouco da situação do Brasil mesmo e olhar um pouco para o que é o cenário da cultura, né? Queria saber um pouco da tua opinião, assim, né? E uma análise de quais são os desafios, assim, que o trabalhador da arte passa atualmente. E, na sua opinião, assim, quais políticas públicas, quais projetos poderiam ser desenvolvidos para... Porque a gente sabe que não é fácil, né, desde já, mas que poderiam, de alguma forma, mitigar a situação que vivem, mas, ou, obviamente, desenvolver mesmo, né, de fato, aí... Não uma indústria necessariamente cultural, né, do Brasil, mas que os artistas sejam mais valorizados e assim por diante. A gente deu uma zerada, né? A gente vinha num processo, e aí com a pandemia e com o governo do dito cujo lá, isso tudo complicou bastante a gente. Então, nos paralisou muito. Esse retorno ainda não está na potência do que estava, embora a gente já reconheça a capacidade que nós temos para chegar, né, para ampliar essa potência cada vez mais, e o entendimento, porque apesar dessa burrice toda, dessa escrotidão toda que foi o governo do Bolsonaro com relação a tudo, A tudo. a tudo, mas no nosso caso aqui, de cultura e de arte e tal, a perseguição que nós sofremos com isso, a dificuldade, né? Perseguições em todos os sentidos, desde de pessoal mesmo, nas redes sociais, nessa coisa do ódio e... Você sofreu bastante ódio nesse período? Sofri, mas eu acho... Sofri como todo mundo, mas tem aquela coisa do bloquear, do excluir, né? Aquilo eu faço, mas fácil, assim. Eu não tenho a menor paciência de convencimento, de tentar convencer fascista. Claro. Meu Quem não tá com o ouvido aberto para ouvir, né? Não... Infelizmente. Mas, então, nós estamos recomeçando isso.
E por isso estamos passando ainda por um processo muito demorado e doído de reconhecimento e de novas condições financeiras para que a gente Inclusive, possa elevar esse mercado Sim. aonde ele tem que estar e pagar bem todos os profissionais envolvidos nos nossos trabalhos. Sim. Então, ainda o nosso trabalho está sucateado, uberizaram a cultura, o audiovisual, as séries, os cachês estão péssimos, a negociação com o streaming é uma coisa violenta. Nossa, Do ponto de vista do valor do trabalho, né? Então, é muito complicado, porque como internamente fomos fragilizados e sucateados, em algum lugar abrimos demais para esse socorro externo que veio e que de alguma maneira nos amarrou. Entendi. E nos deixa dependentes e sucateados mesmo em valores e em tudo. Então, é uma transformação que nem sei se também eu estou falando isso porque não interessa muito para a sociedade isso, porque é uma discussão interna nossa. É uma discussão de entendimento da classe mesmo, Claro. de como a gente tem que se portar, de quais são as transformações dentro do mercado que precisam acontecer, as regulamentações, os direitos autorais sobre as nossas imagens, sobretudo a interferência da inteligência artificial agora no nosso mercado de trabalho. Perfeito. Então, são muitas mudanças recentes, sem regulamentação. Sem regulamentação e com dificuldades econômicas generalizadas em todos os setores, na música, nas artes plásticas, em todos. Perfeito. Não, Gério, sabe por que isso é importante, assim, para o geral? Porque, infelizmente, de forma geral, assim, eu observo que no senso comum fica uma ideia de que, o artista, ele não está trabalhando, ele está fazendo um hobby ali. Então, eu acho que para o trabalhador que está nos assistindo, é muito importante entender que os artistas são trabalhadores também, que precisam de direitos, né, e tudo mais, que também foram atacados. Muito, mas a gente trabalha não é pouco, não. Exatamente. E que são fundamentais, né? O que é um país feliz, desenvolvido sem cultura, sem arte, né? É impossível. E ainda abrimos espaço dentro do nosso mercado de trabalho para a demanda social de outros trabalhadores que não são artistas. Ainda damos para os trabalhadores, de maneira geral, outras tantas possibilidades, porque nos tornamos muitas vezes empresários e produtores dos nossos projetos e empregamos muita gente, de gente para fazer a comida, para fazer a limpeza, para fazer a elétrica, para fazer tudo. E é muita gente com certeza. envolvida num show ou num filme ou numa peça de teatro. Quando você imagina, já tem no mínimo umas 20 pessoas sendo empregadas e em produção, né? Exatamente. A gente tem de ver quem está ali no palco, né? Mas se esquece de quem está ali nos bastidores, garantindo com que tudo aconteça, né? Sim. Então, por isso que eu queria te ouvir, assim, nesse sentido, né? Entender como é que está esse cenário do trabalhador aí da indústria aí da arte, da cultura, né? Tá complicado, mas a gente espera que melhore. Está melhorando aos poucos. Quanto mais leis de incentivo para toda a demanda, porque é amplo a cultura. E então, quanto mais a gente tiver empenho para isso, tanto do setor privado quanto do setor público, mais a gente vai evoluir e prosperar. Investimento e direitos, né? O que a gente já sabe que é o que funciona. Bom, Jari, para a gente ir para a nossa última pergunta, então, e aí dialogando um pouco com esse cenário, né, nacional, queria também da sua opinião, assim, sobre esse projeto, né, do Cine Esse Metal. O Cine, né, você deve ter visto, né, que é um projeto que traz aí esse acesso, né, um espaço gratuito, que as pessoas podem vir aqui cada 15 dias assistir um filme do cinema nacional, né? Qual que é a sua avaliação, assim, sobre projetos como esse que o sindicato organiza? Acho muito importante. Muito mesmo, tanto que foi isso. Foi o que me trouxe aqui agora para falar do filme, porque eu ainda estou agora no final do ano, já exausto, com tudo fechando, já
estava fechando tudo, mas quando eu falei, putz... E ainda era noutra cidade, eu não parei de viajar agora, eu acabei de chegar em casa e falei, ainda tem mais uma viagem, mas essa eu não posso deixar de fazer, porque é levar o cinema para essas pessoas e falar sobre isso. E é o meu filme como diretor, essa coisa da responsabilidade do produto, né? Como ator, eu muitas vezes faço filme, beijo, tchau, e aí depois eu vou lá só celebrar e ver o filme no cinema, né? Mas como produtor, diretor do filme, é uma cria que eu tenho junto comigo e que para mim me dá um prazer imenso. Poder não falar aí, nesse caso, só sobre o ator, que já é maravilhoso de falar. Claro. Mas poder aprofundar um pouco mais isso. E o Cine, o Sindicato dos Metalúrgicos e o S-Metal tá fazendo é muito importante, é muito valioso. E com filme nacional. Exato. Com uma programação que tem a nossa construção, a nossa gene, o nosso gene, né? Sim. Então, isso é muito importante. Que, infelizmente, também é muito desvalorizado no Brasil, né? O cinema nacional. Quem sabe agora, você acha que agora, com essa repercussão do Ainda Estou Aqui, esse cenário pode mudar? Você acredita nisso? Eu acho que deve mudar, sim. Tem de mudar. É que tem muita coisa boa acontecendo agora. É preciso que... o exemplo do Ainda Estou Aqui infelizmente, não é o melhor exemplo, porque ele ainda é um filme muito dentro de uma estrutura pensada, com muita grana e com muito poder e tal. Vindo de quem vem e com os investimentos de quem vem e com o banco por trás e com tudo isso, né? Perfeito. É muito diferente dos nossos, da grande maioria dos nossos filmes. Então, embora esteja se falando muito disso, mas eu não acho que ele é o melhor exemplo. Tá. O melhor exemplo são os pequenos filmes que precisam ser garantidos de passarem nas salas por mais tempo. Exatamente. Mais tempo de sala. Isso é lei, isso é política de implementação e que a gente tem que conquistar. Claro. Isso é direito dos trabalhadores do cinema como um todo, e não da elite do cinema. Perfeito. Então, por isso que o melhor exemplo ainda não é o Estou Aqui. Interessante. Ainda é o Estamos Aqui. Ei, estamos aqui. Né? E que possamos ir juntos, desde esse cinema... como Ainda Estou Aqui, até todas as outras grandes produções. Claro, que merecem ter o mesmo espaço. E o fomento dos outros setores, sair do eixo Rio e São Paulo, deixar que o Brasil não seja só o Sudeste, abrir para as linguagens cinematográficas que são maravilhosas do país também, inteiro. Com certeza. Ver a multiplicidade de sotaques que nós temos, parar de tentar criar um jeito de falar a partir de uma prosódia de uma única região que tenta ser a representação de um país continental. Exato. Então, é importante dar voz aos sotaques. Deixa os nordestinos também falarem como nordestinos. Deixa os nortistas também falarem como nortistas. E esse recado vai para a indústria cinematográfica de maneira geral. Perfeito. Então esse é o recado, né, pessoal? Assistam filmes nacionais e não só filmes nacionais de Rio e de São Paulo, né? Tem que ser do Brasil todo, que são incríveis, maravilhosos. Coisas ótimas. Exatamente. Ceará, por exemplo, está num momento ótimo agora de fomento ao cinema. Então tem boas coisas chegando aí. Tem alguma sugestão para o pessoal, assim, de cara? Tem um motel Destino, né, do Karim Ainous, que eu acho muito bom. Bom, de animação, tem o Arca de Noé daqui. Tem, já dei 2 aí, uma para as crianças e para os adultos. O pessoal vai aproveitar as férias aí no fim do ano para acompanhar, então, essa cena maravilhosa do cinema nacional, né, que a gente tem que valorizar. Gério,
É isso. Muito obrigada pela sua presença. Foi maravilhosa a nossa entrevista. Pena que a gente tem um tempinho aqui curtinho, mas com certeza a gente segue nos conversando. Já foi uma delícia. Muito obrigada, viu? Obrigado você. Bom, pessoal, é isso. Então, ficamos por aqui no mais um Esse Metal Entrevista. Espero que vocês tenham gostado e não deixem aí de curtir esse vídeo. Até a próxima!